sim, vamos nos divertir com força elétrica. Siga-me. Oi! Força elétrica é originada pela interação de uma carga elétrica com outras cargas elétricas. Esta força pode ser de repulsão ou atração, conforme os sinais das cargas. Se o sinal da carga for contrário, se atrai, e se forem iguais, se repelem. Quando temos um corpo eletrizado, cujas dimensões são desprezíveis em comparação à distância que os separam de outros corpos eletrizados, chamamos esse corpo de carga elétrica pontiforme. Sinal da força elétrica. Como a carga elétrica Q1 e Q2 podem ter sinais diferentes, a intensidade da força elétrica calculada pode ser positiva ou negativa. Devemos interpretar os sinais da seguinte forma. Q1 e Q2 com o mesmo sinal, a força é maior que zero. Força elétrica positiva significa repulsão entre as cargas. Q1 e Q2 com sinais opostos, a força é menor que zero. Força elétrica negativa significa atração entre as cargas. Define-se carga elétrica pontiforme como sendo um corpo eletrizado cujas dimensões são desprezíveis quando comparadas às distâncias que o separam de outros corpos eletrizados. O conceito é semelhante à ideia de ponto material, apresentada na cinemática. Consideremos duas cargas elétricas pontiformes Q1 e Q2, separadas por uma distância d, conforme indica a figura. Sabemos que, se as cargas sendo do mesmo sinal, sofrerão uma repulsão. E sabemos também que, se as cargas sendo de sinais diferentes, sofrerão uma atração. Bem, meu nome é Eliud e vou explicar a experiência pendula elétrica. Quando eu ligo a raquete, uma latinha ela se carrega com carga positiva e a outra negativa. Já a bolinha do meio se encontra neutra. Funciona da seguinte maneira. A bolinha neutra se encosta na latinha positiva, então acaba ganhando carga positiva. E positivo mais positivo se repele, fazendo com que a bolinha se atraia para a latinha negativa. Então a bolinha fica negativa e se repele, e assim vice-versa, até que as duas latinhas se descarreguem. Hello! A força elétrica é composta por uma constante proporcionalidade calculada baseada na permissividade do vácuo, representada pela letra K, que significa constante eletrostática, cujo valor é 9 vezes 10 a nona. Caso haja mais de uma força atuando, o resultado de ambas será a soma de todas as forças vetoriais. Ou seja, F igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Ou seja, F é a força elétrica, K a constante eletrostática, Q a carga e D a distância. Bom, toda vez que na questão der o valor e tiver microcoulomb, devemos utilizar 10 elevado a menos 6. E toda vez que tiver nanocoulomb, devemos utilizar 10 elevado a menos 9. Oi, eu sou Docílio e eu vou resolver um exercício sobre força elétrica. A questão é: duas esferas igualmente carregadas no vácuo repelem-se mutuamente quando separadas a uma certa distância. Triplicando a distância entre as esferas, a força de repulsão entre elas torna-se. A força elétrica é dada pela expressão força elétrica igual constante vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Aumentando a distância de D para 2D, a força elétrica passa a ser F igual K vezes Q1 vezes Q2 dividido por 3D ao quadrado. Resolvendo o denominador da equação, encontramos força igual K vezes Q1 vezes Q2 dividido por 9D ao quadrado. Assim, podemos reescrever que força igual F dividido por 9. Ou seja, se triplicarmos a distância, a força elétrica será 9 vezes menor, conforme a alternativa C. Olá pessoal, meu nome é Vitor e eu vou resolver outra questão sobre força elétrica. A questão fala: duas cargas pontiformes igualmente carregadas com carga elétrica de 3 coulomb estão afastadas uma da outra por uma distância igual a 3 cm e no vácuo. Sabendo que a constante 9 vezes 10 a nona, a força elétrica entre essas duas cargas será, como foi mencionado na questão, os dados são: constante é igual a 9 vezes 10 a nona, carga 1 tem o mesmo valor da carga 2, que é 3 coulombs. E como nós sabemos, coulombs vale 10 a menos 6, então vai ficar 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. E a distância é dada em centímetros, 3 centímetros, porém, na fórmula a questão tem que ser dada em metros, então vai ficar 3 vezes 10 a menos 2 metros. E a equação, como nós sabemos, é força elétrica é igual a constante
vezes a carga 1 vezes a carga 2 sobre a distância ao quadrado. Substituindo os dados, temos força elétrica é igual a 9 vezes 10 a 9, vezes 3 vezes 10 a menos 6, vezes 3 vezes 10 a menos 6. Tudo isso sobre 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. No final, teremos força elétrica é igual a 81 vezes 10 a menos 3 sobre 9 vezes 10 a menos 4. E o resultado final é força elétrica é igual a 90 newtons. E como as duas cargas são idênticas, elas têm o mesmo sinal, portanto a força é de repulsão, visto que as cargas com sinais iguais repelem-se. Assim, a alternativa correta é a letra C. Como se a hora ligasse. Tomada 3. Tomada 3? Não tem certeza. 24ª tomada. Fica quieta, não se mexe. Não. Como assim? É porque não precisa fazer barulho aí. Porque a câmera tá bem aqui. E fala alto lá. 5, 4, 3, 2, ação!